Você pode pensar que conhece a história dos anjos, mas o que estou prestes a revelar desafiará tudo o que você acreditava. No coração de uma das maiores controvérsias celestiais surge uma figura surpreendente. Miguel, o arcanjo. Contra todas as expectativas, ele não é apenas um mensageiro divino, mas o guardião de um segredo que pode alterar sua percepção do bem e do mal. Você está pronto para descobrir a verdade oculta por trás das eras sagradas? Fique conosco e desvende em alguns minutos mistérios que desafiam séculos de crenças. Esta revelação não irá apenas satisfazer sua curiosidade, mas também pode oferecer uma compreensão transformadora da eterna luta entre a luz e a escuridão. Não perca esta oportunidade única. Miguel, o arcanjo, surge nas páginas da Bíblia com uma aura de mistério e poder únicos entre seus pares. Ele é identificado no livro de Judas, versículo 9, como o arcanjo supremo. O termo arcanjo, com seu prefixo arco, sugere um líder natural, um guia celestial superior. Esta posição eleva Miguel acima de todos os outros seres angélicos, estabelecendo-o como o soberano príncipe dos céus, uma figura de autoridade inquestionável na hierarquia celestial. Este magnífico anjo, mencionado em Judas, capítulo 1, versículo 9, se destaca por sua interação direta com forças opostas durante um confronto com o diabo sobre o destino do corpo de Moisés. Miguel, em vez de proferir duras acusações, opta por uma repreensão divina. O Senhor o repreende. Esta passagem, citada na tradução do Rei James, ressalta o caráter único de Miguel, o único a ter o título de arcanjo. Este título, derivado da palavra arco, sinaliza a proeminência de Miguel, colocando-o no ápice da ordem angélica. Curiosamente, o nome Miguel carrega consigo uma questão intrigante. Quem é como Deus? Muitos, ao nomearem seus filhos como Miguel, podem não estar cientes desse significado profundo. Imagine se, ao ouvir esse nome, as pessoas fossem instantaneamente inspiradas a refletir sobre a divindade e um propósito maior. Muitas vezes na história bíblica, vemos homens inclinados a venerar o eu celestial, desviando-se do verdadeiro objeto de adoração. Nesse contexto, o nome Miguel atua como um lembrete sutil, um convite para direcionar nosso olhar e admiração ao Deus Todo-Poderoso. Essa exclusividade é enfatizada na Bíblia, que nunca menciona arcanjos no plural. Se refere apenas a Miguel como tal. No Antigo Testamento, Miguel aparece como um defensor e protetor da nação de Israel. Ele é descrito como o príncipe do povo escolhido de Deus, agindo como uma espécie de primeiro-ministro no governo divino do cosmos. Seu papel se estende além da mera administração celestial, pois ele é o executor do julgamento divino. A importância de Miguel é vividamente ilustrada em Daniel capítulo 12, versículo 1, onde ele é descrito como o grande príncipe que protege os filhos do seu povo. O texto fala de um período de tribulação sem paralelo, mas assegura a salvação para aqueles que estão escritos no livro. Esta passagem ressalta o papel crítico de Miguel como guardião e salvador em tempos de crise. Miguel assume notavelmente o papel de guardião e protetor de todos aqueles alinhados sob a égide divina. Em Daniel, ele é referido como Miguel, seu príncipe, destacando sua posição de destaque e responsabilidade. Como está escrito em Daniel capítulo 10, versículo 21, Miguel se posiciona quase como um baluarte solitário contra forças opostas, um pilar da verdade divina e da justiça. Ele é descrito como um mensageiro divino de leis e julgamentos, um papel que ele desempenha com zelo e autoridade. O papel de Miguel atinge um clímax dramático no livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 7, onde ele emerge como o líder do exército celestial, na guerra épica contra Satanás, o grande dragão e seus demônios. Esta batalha, que marca o fim dos tempos, é um confronto de proporções universais entre o bem e o mal. A Bíblia nos assegura que nesta batalha final, Miguel e seus anjos enfrentarão e derrotarão as forças do mal. O inferno tremerá, o céu se alegrará e celebrará uma promessa de vitória e redenção. Satanás, frequentemente identificado como o diabo, antes conhecido como Lúcifer, o filho da manhã, foi expulso do céu por sua rebelião. Apesar de parecer ter alcançado sucessos em várias batalhas ao longo da história, o destino final deste ser caído está selado. Uma derrota definitiva e a perda de seu poder. As forças das trevas que ele lidera serão aniquiladas pela onipotência de Deus. A existência desse conflito no universo perfeito de Deus é um quebra-cabeça que intriga muitos. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, se refere a isso como o mistério da iniquidade.
Embora possamos não entender completamente os desígnios divinos, sabemos que a queda dos anjos ocorreu devido à sua rebelião contra Deus, conforme escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esses anjos foram condenados ao Tártaro, reservados para julgamento. Judas, em seu texto, atribui a culpa diretamente aos anjos, afirmando que eles abandonaram seu estado original e agora enfrentam um destino de escuridão e prisão eterna. A rebelião de Lúcifer contra Deus, seguida pela deserção de aproximadamente 1/3 dos anjos, representa um cataclismo sem precedentes na história da criação. Este evento está situado em um ponto enigmático na cronologia cósmica, entre o alvorecer da criação e a entrada infame de Satanás no Jardim do Éden. Foco aqui não está tanto na criação dos anjos, mas no momento de sua queda. Parece improvável que a rebelião angélica tenha ocorrido antes de Adão e Eva serem colocados no Jardim do Éden, sugerindo que até então toda a criação, incluindo os anjos, era considerada boa. Por quanto tempo Adão e Eva desfrutaram de paz no Éden, antes da corrupção angélica e da subsequente tentação do homem e da mulher, é uma questão que persiste como um mistério insondável. A narrativa da queda de Lúcifer é vívida e detalhada em Isaías capítulo 14. O texto descreve a arrogância e a ambição sem limites de Lúcifer, aspirando a uma posição igual ou superior à de Deus. Esta passagem é um retrato poderoso do orgulho desenfreado que leva à queda. Antes de sua rebelião, Lúcifer era um anjo de luz, uma criatura de beleza incomparável e profunda sabedoria. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 17, pinta um quadro de Lúcifer em toda sua glória original, adornado com pedras preciosas, abençoado com talentos musicais e ungido como um querubim protetor. No entanto, sua beleza e esplendor provaram ser sua ruína. A passagem descreve como Lúcifer, apaixonado por sua própria beleza e sabedoria, tornou-se corrupto, levando à sua expulsão da montanha sagrada de Deus. Esta narrativa traça a jornada de Lúcifer de sua posição exaltada no céu até sua transformação em Satanás, o adversário. Destaca a natureza insidiosa da vaidade e da corrupção, e como até mesmo os mais altos podem cair devido à arrogância e à busca excessiva por poder. A crença de que Lúcifer, em sua rebelião contra Deus, arrastou consigo cerca de 1/3 das hostes celestiais, marca um ponto crucial na história cósmica. Esta revolta celestial, que começou nos reinos superiores, se desenrolou na Terra e, como profetizado, atingirá seu clímax no Armagedon. Neste confronto final, as forças de Cristo e seu exército angélico são previstas como triunfantes. Os anjos são frequentemente simbolizados por estrelas. Esta metáfora fornece um contexto mais profundo para a referência a Satanás como a estrela da manhã antes de sua queda. João, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, nos dá uma imagem vívida desta traição, onde o dragão Satanás arrasta 1/3 das estrelas do céu, uma metáfora para os anjos que se juntaram à sua rebelião. Este conflito cósmico, embora de proporções universais, tem a Terra como seu palco principal. É notável que nós humanos, com nossa breve existência terrena, sejamos participantes ativos nesta batalha milenar. A ideia de que entidades sobrenaturais lutem por este pequeno planeta no vasto cosmos é, sem dúvida, fascinante e inquietante. O Jardim do Éden, localizado entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio, é apontado como o lugar onde esta luta titânica começou. Desde então, a batalha entre o bem e o mal se intensificou, com as forças de Deus gradualmente ganhando terreno. Satanás sofre simbolicamente derrotas cada vez maiores, uma cabeça esmagada nas mãos do divino. No centro dessa batalha cósmica está Miguel, o arcanjo, uma figura central na preparação para o confronto decisivo no Armagedon. Sob a autoridade de Deus, Miguel está organizando suas forças celestiais para a batalha final, um evento que selará o destino do mal e reafirmará a soberania divina. A visão bíblica é a do céu, um cenário onde o conflito eterno se aproxima de sua conclusão definitiva. Embora Satanás seja, em essência, um inimigo já derrotado, ele ainda não foi completamente removido do cenário mundial por Deus. No entanto, as Escrituras nos asseguram que o destino final de Satanás está nas mãos dos anjos celestiais, sob a supervisão divina. A segunda vinda de Jesus Cristo marca o ápice desse processo. Imagine o momento em que o arcanjo Miguel anuncia a gloriosa segunda vinda de Cristo. Ele não apenas proclama as boas novas do retorno de Jesus, mas também anuncia a ressurreição daqueles que morreram em Cristo.
conforme descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz de um arcanjo e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A figura de Daniel interagindo com o anjo apresenta Miguel de uma forma única. Durante as orações de Daniel, Deus responde por meio de um mensageiro angélico que é assistido por Miguel, conforme testemunhado em Daniel capítulo 10, versículo 13. Esta cena enfatiza a luta implacável de Miguel para garantir que a palavra de Deus chegue aos seus destinatários pretendidos. Miguel, por sua natureza e ações, merece ser considerado um general celestial. Sempre que ele é mencionado, há uma conexão com alguma forma de batalha espiritual. Ele tem um relacionamento especial com Israel, como evidenciado em Daniel, capítulo 10, versículo 21, onde ele é referido como o príncipe protetor da nação em tempos de tribulação sem paralelo. Miguel se destaca como um defensor inabalável do povo de Deus, garantindo que aqueles inscritos no livro sejam salvos. Muitas vezes a relevância e o impacto dos anjos nos assuntos humanos são subestimados, mas eles são elementos cruciais na tapeçaria da história espiritual. A luta incessante entre os anjos leais a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás assume uma dimensão particularmente intensa no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Daniel nos oferece uma descrição vívida do confronto entre as forças angélicas de Deus e os agentes demoníacos das trevas durante um período de luto de 3 semanas. Descrito em Daniel capítulo 10, versículo 3, ele empreendeu um jejum rigoroso, abstendo-se de alimentos saborosos, carne e vinho, e não se ungiu, em um gesto de profunda devoção e busca espiritual. Enquanto estava às margens do rio Tigre, Daniel foi abordado por uma figura impressionante vestida de linho, cuja aparência era deslumbrante e intimidante, um rosto que brilhava como um relâmpago e olhos como tochas flamejantes. A presença desta entidade angelical era tão avassaladora que apenas Daniel foi capaz de perceber a visão. Os homens que o acompanhavam, embora não vissem a figura, sentiram sua presença poderosa e fugiram, tomados por um medo inexplicável. Isolado com esta figura celestial, Daniel experimentou uma exaustão total, reflexo do poder emanado pelo visitante. Foi nesse estado de fraqueza e isolamento que o anjo Gabriel se aproximou dele, trazendo uma mensagem direta de Deus. Intrigantemente, Gabriel revelou que desde o início das orações de Daniel, ele havia sido enviado em resposta, mas sua jornada foi impedida por um príncipe demoníaco. Esse confronto angelical, um duelo entre as forças espirituais, atrasou a chegada de Gabriel a Daniel. Na narrativa dramática de Daniel, a chegada de Miguel foi decisiva. Sua presença permitiu que o anjo com Daniel continuasse sua missão sem mais interrupções. O anjo tinha uma mensagem crucial para entregar, revelando a Daniel as profecias divinas sobre eventos futuros, especialmente aqueles concernentes a Israel nos últimos dias. Entretanto, a intensidade desta revelação deixou Daniel enfraquecido e sem palavras, até que o anjo tocou seus lábios, revitalizando-o e restaurando sua capacidade de se comunicar. Após cumprir seu dever, o anjo anunciou a Daniel que retornaria para continuar a luta contra o príncipe demoníaco, uma batalha contínua entre as forças do bem e do mal. Este episódio ressalta a realidade de um conflito espiritual incessante, correndo além da percepção humana. É crucial entender que o que Daniel experimentou não foi uma ilusão ou um sonho, mas um encontro autêntico com um ser celestial. Daniel estava convencido da realidade desta experiência. Ele se dedicou à oração e ao jejum por 3 semanas em nome dos filhos de Israel, e esta prática rigorosa teve um impacto profundo. Deus ouviu sua súplica, e a chegada do anjo foi uma resposta direta a essas orações, uma confirmação de que o pedido de Daniel havia sido atendido. Este evento ensina uma lição vital. Atrasos nas respostas às orações não são sinais de negação, mas parte do plano permissivo de Deus que permeia todos os aspectos da existência humana. O anjo tranquiliza Daniel, dizendo: Daniel, muito amado, entenda as palavras que eu falo para você, fique em pé, pois agora fui enviado a você. E ele continua explicando a resistência enfrentada pelo príncipe do reino da Pérsia, que o deteve por 21 dias até que Miguel interveio. Esta narrativa, registrada em Daniel, não só revela a interação dinâmica entre os reinos celestial e terrestre, mas também sublinha a importância da perseverança na fé e na oração.
A experiência de Daniel é um poderoso testemunho de que os desígnios divinos se desdobram de maneiras misteriosas e muitas vezes além da nossa compreensão. No Novo Testamento, a figura de Miguel, o arcanjo, continua a ser um símbolo poderoso da luta divina contra as forças do mal. No livro de Judas, versículo 9, encontramos uma menção específica de Miguel como arcanjo, narrando seu confronto com Lúcifer sobre o corpo de Moisés. Neste episódio, com a ajuda do Senhor, Miguel emerge vitorioso, ressaltando sua posição como defensor da vontade divina. A batalha entre Miguel e Lúcifer não se limita a este único evento. No livro do Apocalipse, João descreve uma guerra celestial de proporções épicas. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram de volta, mas eles não foram fortes o suficiente e perderam seu lugar no céu. Esta passagem ilustra a queda definitiva de Satanás, expulso do céu junto com seus seguidores. A figura do grande dragão, a antiga serpente, uma representação de Satanás, é banida para a terra, marcando uma mudança crítica na dinâmica do conflito espiritual. Miguel, como comandante do exército celestial, se estabelece como o principal guerreiro de Deus, liderando suas forças contra as hordas de Satanás. Esta guerra no céu, uma luta entre Miguel e seus anjos contra Satanás e seus seguidores caídos, simboliza o confronto incessante entre o bem e o mal. Deus emprega seus infalíveis e poderosos servos celestiais para derrotar o exército cansado e mal preparado de Satanás. A incapacidade de Satanás de prevalecer e a perda de seu lugar no céu reforçam a supremacia dos anjos de Deus e a inevitabilidade de sua vitória. A supremacia dos anjos de Deus no reino espiritual é claramente evidenciada, marcando uma distinção definitiva entre eles e os demônios. Esta divisão reflete não apenas uma diferença em poder e força, mas também em propósito e lealdade, conforme ilustrado no Salmos 103:20. Os anjos são descritos como poderosos em força e cumprem seus mandamentos, ouvindo a voz de sua palavra. Esta passagem ressalta não apenas a força dos anjos, mas também sua obediência e dedicação à vontade divina. Em qualquer confronto espiritual, os anjos de Deus são retratados como sempre prevalecentes. Eles são entidades que nunca falham, uma garantia de vitória e proteção para os fiéis. Esta característica os torna guardiões supremos dos santos, seres divinamente poderosos que estão além de qualquer força oposta. A crença na invencibilidade dos anjos proporciona conforto e segurança aos crentes, apresentando a ideia de que, apesar dos desafios e adversidades enfrentados, existe uma força celestial infalível que guarda e protege os seguidores de Deus. A força dos anjos é tal que nada no reino terrestre ou espiritual pode igualar ou efetivamente se opor a ele. Enquanto juntos desvendamos os mistérios do arcanjo Miguel, você acabou de embarcar em uma jornada extraordinária, através de verdades ocultas e revelações surpreendentes. Mas lembre-se de que esta é apenas a ponta do iceberg. Há muito mais esperando por você em nosso canal, onde cada vídeo é uma nova aventura no desconhecido, cheia de segredos e descobertas. Se você sentiu o poder dessas histórias e deseja continuar esta jornada fascinante, não se esqueça de se inscrever agora. Comente abaixo qual parte mais impactou você e compartilhe este vídeo para que outros também possam desvendar esses mistérios. Compartilhe esse vídeo. Curtindo e compartilhando, você nos ajuda a trazer ainda mais conteúdos incríveis como esse. Junte-se a nós.